Assista agora Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Olá, muito boa tarde, Itapetininga. Hoje, dia 30 de maio de 2024, dia de Corpus Christi, dia santo para os católicos. Então, hoje recebemos aqui o pároco da Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres aqui de Itapetininga, o Padre Elcio de Góes, que sempre nos ensina muito com a sua catequese diária e também quando participa aqui do programa Telescópio. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, boa tarde para você, boa tarde também para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Como você disse, hoje é um feriado nacional, mas para nós católicos é um dia santo de guarda, né? Onde nós celebramos uma festa muito importante da igreja. Muito bem. E você sabe que o programa Telescópio conta com o apoio do Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito, e também da Unimed Sul Paulista. Eu sou o Fabrício Rocha, estou dando início ao programa Telescópio. Muito bem, estamos de volta, como falamos no início, hoje é dia de Corpus Christi. Mas antes de a gente entrar nesse assunto e nesse tema que é bastante pertinente e uma explicação ainda mais com o Padre Elcio, que vai transformar para a gente mais didático esse assunto, Padre, nos últimos dias aí nós ficamos sabendo mais uma vez, lá do Rosário. O que aconteceu, Padre, e há o real perigo de cair? E também, quais foram as medidas que o senhor tomou em conjunto com a Diocese, Padre? Então, a Igreja do Rosário, pelo que eu sei, é a mais antiga da cidade, né? Isso, 1873. Beira aí o ano de 1800. Então, diz a história que foi uma igreja construída pelos negros, né? Sobretudo, trazer o título de Nossa Senhora do Rosário. Ela já vem de longa data, né, de longo tempo, assim, sofrendo as consequências do seu tempo. Até porque é uma igreja feita de taipa, é uma igreja antiga, né, de 1800 e tanto. Então, de longa data, ela vem sofrendo os impactos do seu tempo, ou seja, o sol, a chuva, o trânsito ali que passa pela igreja. E agora, esses dias de chuva, né, ela teve mais um impacto ali que foi, caiu de uma das torres, do meu lado esquerdo, assim, caiu um pedaço do reboco, e não só um pedaço do reboco, como também caiu alguns pedaços assim de tijolo, né, de pedras, aí bem em frente mesmo à igreja, né? Eu estava até em Pilar do Sul, na casa dos meus pais, quando recebi as imagens, mensagens falando do acontecido. Então, sendo assim, eu logo retornei para Itapetininga e acionei a Prefeitura Municipal, o Departamento de Trânsito e também a Defesa Civil, para que primeiro fechasse ali o trânsito, porque de fato havia um perigo de atingir não só os carros, mas também as pessoas que passavam por ali, e o cuidado, né, de que se pudesse cair mais coisas ainda, né? E depois foi acionado a Defesa Civil. O Departamento de Trânsito interrompeu, de fato, o trânsito, né? Isso foi na segunda-feira pela tarde. E na terça-feira de manhã eu estive às 10 horas da manhã na frente lá da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, como a responsável pela comunidade, recebendo então a responsável aqui da cidade da Defesa Civil. E ela avaliou, fotografou, registrou, visitou a igreja por fora, por dentro e constatou de fato, né, o perigo ali do beiral, o perigo ali da torre, né, de poder cair, né, e sobretudo porque estava muito úmido e os dias eram de chuva. Sim. Né? Então ela fez um laudo, né, ela interditou parcialmente a igreja do Rosário. E também, a meu pedido, ela deixou ali
interditado a circulação de veículo e pedestres. Porque eu disse para ela que, de fato, o ocorrido trouxe as pedras ali, o reboco até o meio da rua. Então, se isso acontecesse, se viesse a acontecer de novo, teria um perigo com os pedestres e também com os veículos. Aí você sabe que se isso atinge um pedestre ou um veículo, isso se torna mais oneroso e perigoso. Então, ela ligou para a chefe dela e consentiram que, de fato, deveria permanecer fechada à frente da Igreja do Rosário. Ontem à tarde estive reunido com o meu bispo, conversamos e sobre a questão da interdição parcial. E aí nós achamos por bem, nesse momento, fazer a interdição total, né? Total, então a Igreja do Rosário, desde ontem, né? Isso. Ela está fechada para as celebrações, para as visitações, fechada ali para os fiéis, né, que costumeiramente vão para rezar, e nós transferimos todas as atividades, celebrações para a catedral. Porque ali o santuário pertence à catedral, né, padre? Sim, está vinculado, é uma comunidade que está vinculada à Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Uhum. Então, sendo assim, nós transferimos para a catedral as celebrações, as missas, os eventos que acontecem na Igreja do Rosário. É uma igreja que tem vários eventos, enfim. Então, foi isso que ocorreu. Então, aí paramos, né? Não vou ter mais a conversa, não conversei mais com ninguém a respeito disso. Só que, então, há um desafio, primeiro, que é de recuperarmos a Igreja do Rosário. E segundo, né, pensarmos aí como nós podemos articular tudo isso. Porque, de fato, é uma igreja histórica. Sim. E acho que, como a gente escuta as pessoas se manifestarem, né, que é um patrimônio da cidade, é um patrimônio do povo de Itapetininga. Então, é uma questão que não só a igreja, eu acho que vários outros segmentos da nossa cidade poderiam se mobilizar para recuperar esse patrimônio. Sim. Como eu disse porque aqui em deixar off... também, deixar para uma pessoa só também resolver, já que tem tudo essa celeuma aí... que até eu puxei um pouquinho histórico, já houve, há 5 anos atrás, uma discussão a respeito da Igreja do Rosário. Então, eu estou aqui há 4 meses, né? Eu estou herdando uma história, né? Um fato que já vem de longa data. Isso não é um fato que ocorreu no dia de hoje, ou de ontem, né? Já é recorrente, né? É recorrente. Então, se repetiu novamente, e se repetindo novamente, então, cobrou-se uma posição, uma postura primeiro da igreja, depois tendo amparo, né, do poder público, no caso da defesa civil, porque né, isso aí traz algum prejuízo, ou a pergunta é, será que a torre ela não está correndo perigo de destruir? Porque ali é feito de taipa, né? Que agora parou de chover, mas assim, se continuasse as chuvas, né, como que isso ia né, caminhar tudo isso, né? Então foi isso. O primeiro passo foi esse, interditarmos a igreja, não parcial, mas total, né, por questão de cuidado. E depois pensarmos como nós podemos articular algo para tentar recuperar essa igreja. Por dentro foi feito várias reformas, né, melhorias, mas assim as torres elas estão bem precárias mesmo, né, o beiral da igreja assim por diante. Então, padre, o problema ali mesmo em si é mais as torres, né? Eu analiso que não só as torres, mas as torres é que demandam assim, mais cuidado e perigo, né? Porque graças a Deus, como caiu reboco, caiu pedras, não tinha ninguém embaixo. Não tinha ninguém. Porque, um exemplo, se tivesse alguém embaixo e ferisse alguém, isso ia trazer muito mais consequências para a pessoa e também para a igreja, né? Então é uma questão de prevenção, de cuidado e também de zelo de um patrimônio, como eu tenho escutado, né? Visto algumas manifestações nas redes sociais, todos se sentem comovidos, né? Hoje encontrando lá o Rosário fechado, o trânsito, né? Já entraram em contato, tem mais outros segmentos da comunicação entrando em contato comigo. Então, acho que é uma coisa que não é só um ato da igreja, mas precisamos, né,
articular também a ajuda de todos. Sim, porque o senhor falando nisso me veio uma coisa na cabeça agora aqui, padre. E é o seguinte, tá saindo um hospital novo aí, né? E todo mundo tá querendo ser pai do hospital. Tá aí uma boa coisa para todo mundo assumir a paternidade também, porque vocês defendem. Vamos defender também o valor histórico, né? Já que eles falam muito do valor histórico. Então vamos abraçar junto com a igreja essa ideia de manter essa igreja viva, né? A construção dela. Sim, eu fui reitor da Basílica de Tatuí, né? E sempre dizia para eles lá que a Basílica era um patrimônio religioso, histórico e cultural da cidade, né? E turístico ao mesmo tempo. Eu acho que a Igreja do Rosário também é um patrimônio religioso, né? De responsabilidade da igreja, mas é um patrimônio cultural, sim, tem uma história por detrás dela, né? Ela tem um patrimônio cultural, é um patrimônio da cidade. Então, de fato, a igreja também ela conta com a ajuda dos outros segmentos, departamentos, né, para que a gente possa conseguir, né, recuperar, restaurar. Eu sei que não é uma coisa simples, sim, não é uma coisa tão fácil, né, mas também não é impossível. Não. Se toda a cidade se mobilizar, ajudar, com certeza a gente consegue, né, dar aquilo que é necessário para ela nesse momento. Porque uma ferida aberta, só aberta, ela vai continuar ficando aberta, mas se todo mundo ali ajudar a pôr um bálsamozinho ali, melhora, não, padre? Se eu mostrar para você as fotos, eu não postei nas minhas redes sociais, a não ser no story do meu Instagram, né? Mas assim, elas são preocupantes mesmo, né? Porque o beiral está aberto, né, o reboco que caiu, ela é feito de taipa, né? Não é de tijolo, então é de taipa. É bem mais assim, minucioso. Sim. Mas precisava agregar aí vários segmentos da nossa, sim, cidade para pensar uma comissão para sentar, estudarmos e buscarmos assim um melhor caminho, né? E que assim seja, padre. Porque palpite temos assim bastante, né? Bastante. Olha, se palpite resolver esse problema, não, padre? Mas eu estou herdando aí um processo, claro, e a gente está disposto a ajudar, e a gente quer ajudar, e também eu conto com aqueles que, assim, quiserem fazer o mesmo, estamos aí. Perfeito. Agora vamos falar sobre o dia de hoje. Antes da gente entrar nas celebrações que vai ter aqui, que o senhor vai realizar na catedral, padre, qual que é a origem histórica da celebração de Corpus Christi? A origem histórica, ela, né, ocorreu na Itália, né? Não vou lembrar certo aqui o nome do padre, mas ele era uma pessoa que era um ministro ordenado, mas que no determinado decurso do seu ministério, da sua vocação, do exercício de ser padre, ele colocava em dúvida até mesmo a presença real de Jesus na Eucaristia, né? Então se celebrava a Eucaristia, mas faltava-se o dado da fé. E diz-nos a história que ele peregrinou até Roma, no túmulo de Pedro, para ali renovar a sua fé, isso digo na Itália, né? E na volta ele parou numa cidade, Bolsena, se não me engano é o nome dessa cidade, para celebrar a Eucaristia, e celebrando a Eucaristia, ele viu nas suas próprias mãos a hóstia consagrada sangrar, né? Isso foi impactante para ele, vendo tal acontecimento, né? E diz a história que isso foi próximo de uma cidade da Itália, Orvieto, se não me engano, no qual o Papa estava lá, Papa Urbano IV, no ano de 1264. E ele foi então até o Papa, tocado, né, por tal acontecimento, e a partir desse fato, desse milagre eucarístico, que nasceu então a festa de Corpus Christi, que nada mais é que para nós a manifestação pública de nossa, como cristãos católicos, da fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Nós celebramos na Quinta-feira Santa, há poucos dias, a gente pode dizer isso, né? A instituição da Eucaristia. Só que ela
ela está muito unida ao mistério da paixão, da morte de Jesus. Então, a gente celebra a Quinta-feira Santa, mas depois nós continuamos já com a Sexta-feira Santa. Então, nós fazemos uma procissão, mas é algo já que a gente começa a mergulhar no mistério da paixão, da morte de Nosso Senhor. E a festa de Corpus Christi, não. A festa de Corpus Christi é um momento onde nós, então, como já disse, de forma pública, ou seja, levando Jesus sacramentado pelas ruas das cidades, como nós vemos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, nós, então, como cristãos, nós manifestamos a nossa fé pública, reconhecendo que na hóstia consagrada está ali contido o próprio Cristo. Ô padre, podemos dizer então que o Corpus Christi, nesse contexto histórico que o senhor falou, pode ser o primeiro milagre eucarístico? Eu tive a graça de estar na Itália, eu fui em Lanciano, não sei se você já ouviu falar de Lanciano. Sim. Lanciano foi uma das experiências que eu tive assim, muito forte, porque você entra lá, você vê como que um ostensório, onde tem ali como que um pedaço de carne mesmo, né? Já foi feito até um teste, e também um pouquinho do sangue, né? Porque também foi um milagre eucarístico que aconteceu. Na Itália tem muito isso, né? Sim. Vários milagres eucarísticos. Sim. E Lanciano também é um dos que chama a atenção. Mas assim, pela história que eu sei, a festa de Corpus Christi nasce desse evento. Desse evento. De um padre que peregrinou até o túmulo de Pedro. Sim, para reafirmar a sua fé, e na volta ele teve essa experiência. Mas na Itália tem outros milagres eucarísticos, como falei de Lanciano. É um milagre eucarístico também, onde você visitando hoje a igreja lá, você vê um ostensório onde está ali, né, contido um pedaço de carne, já foi feita uma avaliação a respeito disso, e contido também um pouco do sangue. Padre, foi uma experiência assim, muito forte que eu tive na minha vida, porque você tem a experiência ali do céu aqui na Terra. Sim. Né? E mais interessante é que antes do ostensório tem um véu, né, para demonstrar que aquilo é tão sagrado, né, tão importante e tão sagrado para nós, né, porque ali está o próprio Deus. Então é uma experiência assim que nos confirma, né? Talvez a gente não precise disso para crer, mas né? São sinais que nos atestam, que nos confirmam que verdadeiramente a Eucaristia é a presença real de Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. E é importante o senhor assim comentar, explicar para a gente, né, esses assuntos e além disso, a igreja ela não trabalha com achismo quando é assunto de milagre, né? Tem todo um estudo minucioso para que seja confirmado, né, padre? A igreja é muito prudente, né? Ela tem um certo cuidado. Por exemplo, diante de tal milagre, tem todo um estudo. Veja, por exemplo, a canonização de um santo. Primeiro, né, é venerável, depois se torna um beato, depois um santo. Para isso, ela requer milagres que atestam que foi por intercessão desse santo. Mas aí precisa do parecer da ciência, né? Um exemplo, a cura de uma doença. Precisa o parecer da ciência, da medicina, e é todo um processo moroso, demorado, estudado. Ela não vai dizer assim de uma hora para outra que aquilo é um milagre. Então, isso é um cuidado. Eu acho que nós não negamos a existência do milagre, né? Quantos milagres nós o vemos, aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível diante de Deus, né? Mas ela tem esse cuidado, né? Até que se confirme que de fato é um milagre, né? Até que se ateste que de fato, e para isso ela também conta com o parecer da ciência. E por que da quinta-feira, o Corpus Christi é celebrado em quinta-feira e, se eu não estou enganado, no domingo foi celebrado a Santíssima Trindade também? Eu não vou saber assim dizer claramente, mas para nós católicos, né, a quinta-feira é um dia dedicado à Santíssima Eucaristia, porque quinta-feira santa, o dia da instituição da Eucaristia. Todas as quintas-feiras nós podemos, assim, como presbíteros, padres, né, celebrarmos. E se nós vermos, na maioria das igrejas, é um dia que se promove a adoração eucarística, né, porque é um dia dedicado à Santíssima Eucaristia.
Consequentemente a isso veio, né, o dia de Corpus Christi, né, que também cai numa quinta-feira, onde a gente se reúne, como o dia de hoje, né, para celebrar a nossa fé, mas também não só celebrar a nossa fé, mas ter uma manifestação pública de fé, que é, como eu já disse, quando nós saímos pelas ruas com Jesus sacramentado andando pelos tapetes. E o dos tapetes, padre? Por que o dos tapetes? A arte dos tapetes? Eu não vou saber assim a questão histórica, né? Mas assim fica muito claro para nós. Porque lembra também aquela entrada de Jesus em Jerusalém. Sim, mas assim o reconhecimento de que quem passa por ali não é alguém qualquer, né? Mas é o próprio Deus. Então isso vem muito de uma devoção, de uma piedade e ao mesmo tempo de um reconhecimento de que Jesus sacramentado é o próprio Deus, é o próprio Senhor que passa entre nós. Então todo esse cuidado, esse zelo para que, né, ele possa ser reverenciado. Às vezes nos atos exteriores, como a confecção de um tapete, a demonstração de todo o carinho e de todo o amor por aquele que passa ali naquele lugar, né, ou irá passar naquele lugar, como os tapetes. Que a gente vê isso, né? Isso eu vi em Guareí, onde eu fui padre, na minha cidade em Pilar do Sul. Quando estive aqui em Itapetininga, eu lembro quando fui pároco da São João Batista, foi quase 2 quilômetros de tapetes feitos. Só a paróquia São João, naquela época, fez 700 metros, né? E depois Tatuí, vivi essa experiência também. Agora volto aqui para Itapetininga e a gente vê as paróquias todas reunidas, né? Num dia como hoje, preparando, fazendo o seu melhor, porque sabe que ali vai passar o Senhor, que é a razão e o sentido da nossa vida. E qual que vai ser qual foi o percurso aqui em Itapetininga, padre? Então, a missa ela vai acontecer na catedral, né? Já teve uma missa agora às 10 da manhã, né? Mas teremos agora a próxima às 3 horas da tarde. Chama-se Missa da Unidade, porque toda a região pastoral de Itapetininga estará reunida, juntamente com a pessoa do nosso bispo, os padres, né, são convocados, os diáconos e o povo de Deus. Claro que é uma parcela do povo de Deus, até porque não vai, se viesse todo mundo, não iria comportar, apesar da nossa catedral ser grande. E depois a procissão ela acontece ali nas ruas em torno da catedral, né? Eu não vou lembrar o nome das ruas aqui agora, mas ela acontece, como todos que já participam sabem, em torno ali das ruas da catedral, né? As pessoas estão ali confeccionando os tapetes e é em torno, né, onde o povo de Deus segue junto, né, com Jesus sacramentado, cantando, rezando e, né, demonstrando toda a sua fé, toda a sua piedade e todo o seu amor a nosso Senhor. Então teremos a missa às 3 horas. Depois tem mais algum horário de missa, padre? Na catedral é às 10 da manhã, que foi hoje, né? Sim. Às 10 horas da manhã, e será agora às 3 horas da tarde. As outras paróquias, cada uma também tem o seu horário. Entendi. Então vai ser só esses 2 horários mesmo. Na catedral, sim. Mas que eu sei, em todas as paróquias terá um horário ou de manhã ou à noite, né? Mesmo depois da missa das 3 horas na catedral. E os símbolos, padre? Eu não sei se é correto eu falar símbolos, mas as imagens, quais são as imagens que tradicionalmente são retratadas nos tapetes? Eu não acompanhei assim muito de perto, mas assim, eles iam trazer o enfoque do tema da campanha da fraternidade, da amizade social, né? É o tema que eles iam trabalhar. Nós somos aqui, acho que quase 14 paróquias, desculpa falar assim, quase. O senhor tem 4 meses aqui, padre. Que estou aqui ainda, né? Mas assim, o tema principal que eles iriam trazer para confeccionar os tapetes é o tema da amizade social. Esse é o tema que eles iam trabalhar. Mas claro que a gente sabe que na confecção dos tapetes sempre se coloca a imagem do ostensório. O que é o ostensório? É onde vai, né, Jesus sacramentado, onde se leva, né, pelas ruas, muitas vezes onde se expõe Jesus sacramentado para ser adorado, e através do ostensório nós damos a bênção do Santíssimo Sacramento, né? Sabemos que muitos colocam a imagem do próprio Cristo, são coisas que falam, né, a vida.
o que eu percebi é que as paróquias estão se organizando, preparando o pó de serra, pintando para fazer os trabalhos. Tenho certeza que vai ser uma coisa... em si, né, padre? É, Mais uma forma de você viver a comunidade, né? como falei, é a primeira vez que eu estou vendo aqui, né? Mas agora, depois de vários anos, a gente vê que as comunidades se organizam, né? Que as nossas comunidades se organizam e todos vêm. Gera até uma questão, uma certa competição, né? Para quem vai fazer o melhor, dar o seu melhor. Mas isso é comunidade, né? Quer dizer, somos várias paróquias que nesse momento se unem para prestar uma homenagem a Nosso Senhor que passará pelas ruas aqui da nossa cidade de Itapetininga. E que é o nosso real sentido de vida, né, padre? Acho que ali está contido toda a razão e o sentido da nossa fé, né? Existência, né? Como diz a igreja, a Eucaristia é a fonte, onde a gente é a fonte, né? Onde a gente bebe dessa fonte, onde a gente alcança as graças, e é o ápice, né, da vida cristã. A Eucaristia, onde a gente chega ao ápice da nossa vida. Ela é o centro, né? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Ou seja, são 7 sacramentos da Igreja, mas tudo converge para a Eucaristia. É o sacramento dos sacramentos. É onde a gente comunga da presença real de Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, corpo, sangue, alma e a divindade de Jesus Cristo. E para nós, a Eucaristia é isto, né? É esse mistério que nós celebramos, não só celebramos, mas atualizamos no hoje da nossa história. Né? Jesus, quando instituiu a Eucaristia, ele disse, né, fazer isto em memória de mim. Né? Então, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória do mesmo gesto, do mesmo ato de Jesus, quando ele assim celebrou com os apóstolos na última ceia. Gosto de dizer isso, né? Jesus, antes de ir para o Pai, ele quis permanecer eternamente conosco. E nós experimentamos a sua presença de uma forma direta na Eucaristia, onde nós comungamos a própria vida, né, do Cristo. Padre, caminhando já ao fim, então lembrando ao nosso telespectador que hoje, ainda às 3 horas da tarde, tem a Santa Missa será realizada com a procissão também na Catedral, às 3 horas da tarde. Participem, é um momento único, eu acho que é um dos momentos, assim como é a da Sexta-feira Santa, a da Páscoa, é um dos momentos que nós se prostramos mais ainda a nossa pequenez ao amor inefável de Deus e de Jesus para conosco. Padre, e a gente caminhando por fim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem nesse dia importante ao nosso telespectador, trazendo, também convidando eles para participar dessa celebração, padre. Uma mensagem, acho que celebrar hoje Corpus Christi, para nós, né, cristãos, sobretudo católicos, fazer memória do grande amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus. Como eu disse anteriormente, né, Jesus, antes de ir para o Pai, ou sabendo que iria para o Pai, ele quis permanecer eternamente conosco. E na simplicidade de um pão, na simplicidade, né, de uma porção do vinho, são os símbolos, né, que nós usamos para celebrar a Eucaristia, está ali contido todo o amor de Deus por nós. Na simplicidade, na pequenez, né, está contido ali todo o amor de Deus por nós. Então, celebrar hoje, dia de Corpus Christi, recordar isso, né, o quanto Deus nos ama. E não somente o quanto Ele nos ama, mas também o quanto Ele se faz presente na nossa vida. Como eu disse, Ele quis permanecer eternamente conosco. Enquanto não chega, né, o grande dia de irmos para o Pai, né, onde todos nós um dia iremos para o Pai, a partir da experiência da morte, né, cremos que morrendo com Cristo, com Ele ressuscitaremos, né, nós experimentamos, né, a sua presença já aqui na terra. Por isso que a igreja vai dizer que a Eucaristia é o céu já aqui nessa terra.
né? Esse é o mistério da nossa fé. Então, que hoje, ao celebrarmos o dia de Corpus Christi, o dia do corpo de Cristo, né? Nós possamos render graças a Deus, agradecer a Deus, né? Pela sua presença, pelo seu amor, e de fato, né? Termos essa atitude de publicamente manifestarmos a nossa fé em nosso Senhor, reconhecendo que aquele que caminha no meio de nós é aquele que caminha também conosco, né? Em cada momento da nossa vida. Quer seja o momento que a gente esteja passando, enfrentando, mas é o Senhor que, né, se coloca conosco no nosso caminho. Então, que Deus assim abençoe a nós, né, nesse dia de hoje, e que esse dia de Corpus Christi traga fé, esperança e essa confiança de que nós, no caminho, não estamos sozinhos, mas é o Senhor quem caminha conosco. Amém. Então, para terminar, eu vou fazer o encerramento e o padre vai dar a bênção para nós. Na sexta-feira tem programa Telescópio novamente ao vivo. Padre, dê essa honra da gente encerrar com a sua bênção, padre. Sim, peçamos que Deus abençoe, né, você que está nos ouvindo, participando nesse momento, que Deus abençoe esse dia de hoje, abençoe a nossa vida e todos aqueles no qual nós pedimos a sua graça, a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. Eu que agradeço, Fabrício. Deus abençoe. Amém. E vamos em frente. Vamos em frente. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista.